Hammurabi, rei da Babilônia, 1792-1750 ou 1730-1685 a.C., criador do Império Babilônico. O seu código é uma das leis mais antigas da humanidade e está gravado em uma estela cilíndrica de diorito descoberta em Susa e conservada no Louvre. O código de Hammurabi protege a propriedade, a família, o trabalho e a vida humana. O autor do roubo por arrombamento deveria ser morto e enterrado em frente ao local do fato. As penas eram cruéis: jogar no fogo, cravar em uma estaca, homicídio praticado contra o cônjuge, mutilações corporais, cortar a língua, cortar o seio, cortar a orelha, cortar a mão, arrancar os olhos e tirar os dentes. Trecho da obra Criminologia, do desembargador Álvaro Mairinque da Costa. O código possui 282 artigos e tem como preâmbulo o seguinte texto: quando o Alto, Anu, rei de Anunnaki, e Bel, senhor da terra e dos céus, determinou dos destinos do mundo a Manduque, quando foi pronunciado o alto nome da Babilônia, quando ele a fez famosa no mundo e nela estabeleceu um duradouro reino cujos alicerces tinham a firmeza do céu e da terra. Por esse tempo, Anu e Bel me se amaram. A mim, Hammurabi, o excelso príncipe, o adorador dos deuses, para implantar justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão do fraco pelo forte, para iluminar o mundo e propiciar o bem-estar do povo. Hammurabi, governador escolhido por Bel, sou eu. Eu, o que trouxe a abundância à terra, o que fez obra completa para Nippur e Dinlu, o que deu vida à cidade de Uruk, supriu a água com uma abundância aos seus habitantes, o que tornou bela a nossa cidade de Brasipa, o que acelerou grãos para a poderosa Urashi, o que ajudou o povo em tempo de necessidade, o que estabeleceu a segurança na Babilônia, o governador do povo, o servo cujos feitos são agradáveis à noite. O capítulo 1º do Código dedica-se aos sortilégios, juízo de Deus, falso testemunho, prevaricação de juízes. A seguir, alguns artigos referentes às penalidades aplicadas. Nota-se desde logo a influência do talião. O capítulo 1º do Código dedica-se aos sortilégios, juízo de Deus, falso testemunho, prevaricação de juízes. A seguir, vamos ouvir alguns dos artigos referentes às penalidades aplicadas e nota-se desde logo a influência do talião. Artigo 1º. Se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio, mas não pode dar prova disso, aquele que acusou deverá ser morto. Artigo 3º. Se alguém em um processo se apresenta como testemunha de acusação e não prova o que disse, se o processo importa perda de vida, ele deverá ser morto. Artigo 4º. Se alguém se apresenta como testemunha por grão e dinheiro, deverá suportar a pena cominada no processo. No artigo 5º, está estabelecido que o juiz prolator de uma sentença errada será punido com o pagamento das custas multiplicadas por 12 e ainda será expulso publicamente de sua cadeira. Artigo 15. Se alguém furta pela porta da cidade um escravo ou uma escrava da corte, ou escravo ou escrava de um liberto, deverá ser morto. Artigo 16. Se alguém acolhe em sua casa um escravo ou escrava fugido da corte ou de um liberto e depois da proclamação pública do mordomo não apresenta o dono da casa, deverá ser morto. Artigo 127. Se alguém difama uma mulher consagrada ou a mulher de um homem livre e não pode provar, se deverá arrastar esse homem perante
perante o juiz e tosquiar-lhe a fronte. Artigo 128. Se alguém toma uma mulher, mas não conclui contrato com ela, essa mulher não é esposa. Artigo 129. Se a esposa de alguém é encontrada em contato sexual com outro, deve-se amarrá-los e lançá-los na água, salvo se o marido perdoar a sua mulher e o rei a seu escravo. Artigo 130. Se alguém viola a mulher que ainda não conheceu o homem e vive na casa paterna e tem contato com ela e é surpreendido, esse homem deverá ser morto e a mulher irá livre. Artigo 131. Se a mulher de um homem livre é acusada pelo próprio marido, mas não surpreendida em contato com outro, ele deverá jurar em nome de Deus e voltar à sua casa. Artigo 195. Se um filho espanca seu pai, deve-se-lhe decepar as mãos. Sobre delitos e penas. Artigo 198. Se alguém arranca o olho de um liberto, deverá pagar uma mina. Artigo 199. Se ele arranca um olho de um escravo alheio ou quebra um olho ao escravo alheio, deverá pagar a metade do seu preço. Artigo 201. Se ele partiu os dentes de um liberto, deverá pagar 1/3 de mina. Artigo 203. Se um nascido livre espanca um nascido livre de igual condição, deverá pagar uma mina. Artigo 204. Se um liberto espanca um liberto, deverá pagar 10 ciclos. Artigo 209. Se alguém bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 10 ciclos pelo feto. Artigo 210. Se essa mulher morre, então se deverá matar o filho dele. Sobre o exercício da medicina. Artigo 215. Se um médico trata alguém de uma grave ferida com uma lanceta de bronze e o cura, ou se ele abre a alguém uma incisão com uma lanceta de bronze e o olho é salvo, deverá receber 10 ciclos. Artigo 218. Se um médico trata alguém de uma grave ferida com uma lanceta de bronze e o mata, ou lhe abre uma incisão com a lanceta de bronze e o olho fica perdido, deve-se-lhe cortar as mãos. Artigo 219. Se o médico trata o escravo de um liberto de uma ferida grave com uma lanceta de bronze e o mata, deverá dar escravo por escravo. Sobre o exercício da engenharia. Artigo 229. Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz solidamente, e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto deverá ser morto. Artigo 233. Se um arquiteto constrói para alguém uma casa e não a leva ao fim, se as paredes são viciosas, o arquiteto deverá, à sua custa, consolidar as paredes. Sobre a navegação. Artigo 236. Se alguém freta o seu barco a um bateleiro e esse é negligente, mete a pique ou faz que se perca o barco, o bateleiro deverá ao proprietário barco por barco. Artigo 237. Se alguém freta um bateleiro e o barco e o provê de trigo, lã, azeite, tâmaras, qualquer outra coisa que forme a sua carga, se o bateleiro é negligente, mete a pique o barco e faz que se perca o carregamento, deverá indenizar o barco que fez ir a pique e tudo que ele causou perda. Artigo 240. Se um barco a remo investe contra um barco de vela e o põe a pique, o patrão do barco que foi posto a pique deverá pedir justiça diante de Deus. O patrão do barco a remo, que meteu a fundo o barco à vela, deverá indenizar o seu barco e tudo quanto se perdeu. Desta forma, termina o código de Hammurabi. As justas leis que Hammurabi, o sábio rei, estabeleceu e com as quais deu base estável ao governo. Eu sou o governador guardião. Em meu seio trago o povo das terras de Sumer e Akkad. Em minha sabedoria eu os refreio, para que o forte não oprima o fraco, e para que seja feita justiça à viúva e ao órfão.
que cada homem oprimido compareça diante de mim como rei, que sou da justiça. Deixai-o ler a inserção do meu monumento, deixai-o atender nas minhas ponderadas palavras, e possa o meu monumento iluminá-lo quanto à causa que traz, e possa ele compreender o seu caso. Possa ele folgar o coração, exclamar: Hammurabi é, na verdade, como um pai para o seu povo. Estabeleceu a prosperidade para sempre e deu um governo puro à terra. Nos dias a virem, por todo o tempo futuro, possa o rei que estiver no trono observar as palavras da justiça que eu tracei em meu monumento.